Olá! Hoje vamos mergulhar numa história e tanto. Uma história de colapso total, mas também de uma recuperação surpreendente. Ela vem direto do livro de um reis e nos mostra de perto a crise de um profeta. E para a gente ter uma ideia do ponto em que essa história começa, olhem só, é um pedido de desespero absoluto do profeta Elias. Já basta, toma agora a minha vida. Chegar a esse ponto é realmente o fundo do poço, e é daqui que parte a jornada interna dele. Mas fica a pergunta: como é que um homem com tanto poder chegou a esse estado? Para a gente entender essa crise, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para o seu maior momento de triunfo, lá no Monte Carmelo. A queda foi incrivelmente rápida. Dá uma olhada nessa cronologia. Em questão de 3 dias, Elias vai de uma vitória histórica, um momento épico, para uma fuga desesperada pela própria vida. Uma virada de 180 graus em 72 horas. E o gatilho para tudo isso? Uma ameaça. Uma única promessa de vingança da poderosa Rainha Jezabel foi o suficiente, sabem? Foi o que bastou para transformar o grande herói num fugitivo completamente aterrorizado. E essa fuga para o deserto, ela é muito mais do que uma jornada física. O deserto se torna, na verdade, o palco de uma crise interna gigantesca. É um verdadeiro ponto de ruptura espiritual e emocional. E aqui a gente volta para a grande questão, né? Como é que pode uma vitória tão espetacular levar a um desespero tão profundo, tão avassalador? A história é fascinante, porque ela explora justamente essa fragilidade que muitas vezes vem logo depois de muita pressão e de um grande sucesso. E se a gente for analisar o que o Elias estava sentindo, vemos os elementos clássicos do que hoje a gente chama de burnout. Olha só, esgotamento tanto físico quanto emocional, a desilusão, aquele sentimento de que todo o esforço não valeu de nada, e um isolamento profundo, a sensação de estar lutando sozinho. O resultado? O desespero total, a vontade de desistir. Bom, a jornada de Elias continua e o leva a um lugar muito, muito importante, o Monte Horeb, conhecido como a Montanha de Deus. E é ali que um encontro vai mudar absolutamente tudo. E só para a gente ter a dimensão do lugar, Horebe é o mesmo local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. É um lugar carregado de simbolismo. Lá, Elias se abriga numa caverna. E em vez de receber um julgamento, uma bronca, ele ouve uma pergunta simples. Um convite para ele colocar para fora os seus medos mais profundos. Só que a resposta divina não vem como talvez se esperasse. Primeiro, um vento violentíssimo rasga a montanha. Uma demonstração de poder incrível. Mas Deus não estava no vento. Logo em seguida, a terra treme. Um terremoto avassalador. Outra demonstração de força. E de novo, a presença divina não estava ali. E para fechar, um fogo consumidor aparece. Mesmo com toda essa demonstração de força, essa grandiosidade, a conexão que ele buscava ainda não tinha acontecido. É grande revelação, o ponto de virada, vem justamente depois de todo esse espetáculo. O encontro divino não estava no caos, no barulho, na demonstração de poder. Estava, na verdade, num sussurro suave, um som delicado, quase um silêncio. E esse encontro silencioso, esse sussurro, faz muito mais do que só confortar Elias. Ele o restaura, dá a ele uma missão totalmente renovada, uma direção clara do que fazer a seguir. E não é nada abstrato, são 3 tarefas bem específicas e bem concretas. Nomear um novo rei para a Síria, um para Israel e, talvez o mais importante, escolher um sucessor, Eliseu, para continuar o trabalho. São ações que o tiram da crise interna e o devolvem a um propósito. E por que isso é tão importante? Porque essa nova missão reafirma o papel dele, mas mais do que isso, mostra que a missão é maior do que um indivíduo só. Ao estabelecer um futuro com o sucessor, o foco sai do desespero pessoal e se volta para um propósito muito mais amplo, que vai continuar. Este gráfico aqui ilustra perfeitamente essa mudança. No deserto, o foco de Elias estava quase todo nele mesmo, no seu sofrimento. Depois do encontro em Horebe, o foco muda completamente e passa a ser a missão. É a passagem do desespero para o propósito, de forma bem clara. No final das contas, a jornada de Elias é um lembrete muito poderoso. Aquela crise de isolamento total
se transforma numa missão de continuidade. Isso mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, naqueles pontos mais baixos da vida, pode haver um caminho de volta para a esperança. E toda essa história acaba deixando uma reflexão para o nosso tempo, não é? Em meio a todo o ruído, a toda a correria da vida moderna, como é que a gente consegue criar espaço para ouvir o nosso próprio sussurro suave? Fica aí a pergunta.